Podemos ler? Hebreus 12, versículo de número 1, para a gente não esquecer jamais, quando você, toda vez que você lê a Bíblia, ou que alguém for pregar, falar Hebreus 12, você vai falar assim, nossa, eu já sei até o que está escrito lá, não precisa nem ler a Bíblia mais. Mas é bom ler a Bíblia. Diz assim, olha, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aonde é que está o pecado, irmão? E onde é que está o embaraço, irmão? Bem perto de nós. Então, às vezes, existem coisas que não adianta você correr de um lado para o outro. Tem pessoas que aí falam sobre correr e perseverar. Às vezes tem pessoas que não é o seu caso, graças a Deus, mas tem pessoas que chegam aqui na igreja e dizem assim, pastor, eu estou cansado. Eu já lutei, já orei, já falei, já consagrei, jejuei, fiz campanha, fiz corrente, ficou acorrentado e não resolveu nada. E por que que isso aconteceu? Bom, se você está lutando, se você está batalhando e as coisas não estão acontecendo, né? Tem gente que não é caso de uma semana, são anos. Você está nessa mesma luta e não melhorou nada? Não, não melhorou nada. Então, meu filho, faça o seguinte, para tudo, dá uma olhada se existe 3 coisas aí para trás que você está fazendo. Está correndo? Você não está parado? Não, senhor, estou movimentando, estou agindo, estou correndo, estou indo em busca, estou batalhando para consertar a situação, mas só que eu não consigo resolver. Ok. E o pecado e o embaraço, como é que está? Porque tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. Está desembaraçado? Está em algum pecado? Que não adianta a pessoa lutar, perseverar, se ela estiver em pecado. Pecado para o nosso, né? É claro que muita gente, por exemplo, e muitos pastores, eles não gostam de falar sobre esse negócio de pecado. Mas pecado é o pior inimigo do ser humano. O maior mal que pode existir na terra é o pecado. Por quê? Porque o pecado ele traz 2 tipos de morte. Ele traz a morte dupla. A morte espiritual e, em algumas situações, até a morte física. Não, mas a pessoa, ela morreu porque era o dia. Tá certo. Começa a ler a sua Bíblia que você vai entender direitinho que teve gente que abreviou os dias deles por causa de seus pecados. Como, por exemplo, dá uma olhadinha depois sobre Sodoma e Gomorra, que você vai ver que aquele povo que faziam coisas erradas ali, e que não era só o que muitas vezes as pessoas falam, né, de prostituição, de homossexualidade, de, né, sensualidade, não era só isso não, tem que botar o dedo na ferida toda. E a Bíblia fala sobre isso, mas eu não vou falar hoje sobre os problemas que tinha em Sodoma, mas prometo para você, porque nós estamos indo justamente naquilo que é pecado e que não é falado, que não é dito nos púlpitos constantemente, né? Às vezes nas reuniões isso não é mencionado. E às vezes muitas pessoas ficam sem essa informação e acabam, às vezes, se embaraçando e enrolando nela. Eu falei várias vezes sobre embaraço e hoje não, já tem mais uma semana ou 2 mais ou menos que a gente está falando sobre pecados. Né? Porque não é só uma espécie de pecado, não é só adultério que é pecado, não é só prostituição que é pecado, não é só falar mal dos outros, ou seja, tem coisas, como eu te disse, que não é tão mencionado e que são pecados. Como me disse um pastor uma vez, que nadar a favor da correnteza é muito fácil, é só você deixar a corrente levar.
Não importa se você vai parar numa cachoeira, aí é o fim. Não importa se você vai parar no mar, deixa a corrente levar. Vai levar você para algum lugar, ela vai levar. Agora, nadar contra a correnteza, aí é outra coisa que é mais difícil. As pessoas preferem deixar a correnteza levar. Como disse o poeta musical, não sei como é o nome daquele cantor que canta aquela música. Deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Zeca Pagodinho, lembrei. Né? Então, ele disse, deixa a vida me levar. Ou seja, tudo que aconteceu na minha vida foi Deus que deu. Será? Pois é. Então, nós estamos analisando esse quesito e vamos ver um deles aqui. Juízes, capítulo de número 5, abra aí na sua Bíblia. Vamos começar no versículo de número 18. Juízes 5:18. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Versículo 19. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã, em Taanac, junto às águas de Meguido. Não tomaram ganho de prata. Foram lá, lutou, mas não venceu. Não conseguiu tomar nada, nem de Naftali e nem de Zebulon. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Então, as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a quem? A Meroz. Diz o anjo do Senhor, acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, e em socorro do Senhor com seus valorosos, ou com seus valentes, ou com seus corajosos. Várias traduções você vai pegar aí, vai falar justamente sobre isso. Bom, se você verificar aqui, a partir do capítulo de número 4, ele vai começar a te falar sobre a época em que Canaã, o povo de Israel, eles foram oprimidos duramente por 20 anos. Eles foram escravizados por esse rei da terra de Canaã, chamado Cícera. E esse homem era mau, como todo aquele que escraviza outro ser humano, não presta. E esse camarada, ele fez muita maldade com o povo. E naquele tempo, como toda pessoa escravizada, ela fica esperando que alguém faça alguma coisa, que alguém tire ela daquela situação. Pois bem, você sabe como é que foi que a situação aqui começou a mudar? Uma mulher. A primeira vez, quando você pega, por exemplo, essa mulher chamada Débora, que tem uma discussão aí na Bíblia, que as pessoas dizem que ela era mulher de Lapidote. Não, era o marido dela. Na realidade, o significado disso, Lapidote significa uma mulher de fogo. Ela era aquela pessoa assim decidida. Era aquela pessoa assim que pegava as coisas para fazer e resolvia. Você vê que tem gente que às vezes não põe a mão na massa em nada e quer ter resultado. A Débora não. A Débora era essa mulher assim que nenhum homem, ela, por exemplo, não tinha nenhuma casa espaçosa, não tinha caminhão naquele tempo para ter uma garagem, para botar o caminhão, um galpão. Sabe onde é que a Débora começou a fazer reunião, reunir as pessoas e falar de Deus para elas? Debaixo de uma árvore. Diz um ditado que quem não quer fazer dá desculpas.
Diz uma frase que o pastor Araquém, um dia aqui, eu estava falando um negócio, ele me mandou essa frase, que a casa dos fracassos é construída com os pregos das desculpas. Toda pessoa que fracassa é porque ela vive dando desculpas. A desculpa, por exemplo, muitas vezes é que está chovendo, outras vezes é que está calor. Outras vezes é que o pastor fala demais, outras vezes é que o pastor é chato, outras vezes é que o pastor não ensina nada, outras vezes é que o pastor pede dinheiro, outras vezes, enfim, cada um dá desculpa, porque o meu marido não me trata bem, porque minha mulher é fria comigo. Então, toda pessoa, ela tem uma desculpa para dar para aquilo que ela não quer fazer. E essa mulher chamada Débora, ela começou a fazer essas reuniões e começou a falar da palavra de Deus. Irmão, é impossível que uma pessoa, quando ela começa a ouvir a palavra de Deus, ela não seja encorajada, ela não seja motivada, ela não seja despertada, e essa pessoa pode ser um covarde, pode ser um medroso, pode ser uma pessoa incapaz, pode ser uma pessoa que ninguém acredite nela, mas essa pessoa, quando ela começa a ouvir a palavra de Deus, ela se levanta, ela se revolta, ela se posiciona e Deus começa a usar esta pessoa. Começou com a Débora, debaixo da árvore, falando, aí aparece um outro camarada chamado Baraque, e ela pega esse camarada chamado Baraque e manda que ele chame todas as tribos. O Baraque foi lá, na tribo, todos os filhos de José, o Rúben, o Naftali, o Zebulon, o Azer, o Judá, o Simeão, o Benjamim, todas as tribos foram, Manassés, todas elas foram convocadas para a batalha. Todas elas foram chamadas para entrar naquela luta. Mas somente cada um. Se você ler aqui, principalmente no capítulo 5, você vai ver que cada uma dessas tribos deram uma desculpa para não ir para a luta. A tribo de Naftali e a tribo de Zebulon foram os únicos que foram. Você pode ver que Deus, muitas vezes, do lado de Deus não tem quantidade, não. Do lado de Deus tem qualidade. Quantidade não muda e não conta muita coisa, não. O que conta é a qualidade do que está com Deus. E é até assim, quando você olha, por exemplo, o povo de Deus nunca será a maioria. Não, nós vamos ser a maioria e nós vamos... Não vai, irmão. Por que não vai? Porque nunca foi e não será. É antibíblico isso. Por quê? Porque nem todo mundo quer Deus, irmão. Claro que Deus quer todo mundo, Ele tenta salvar todos, mas tem pessoa que não quer e não vai. Você vê aqui que dentre o próprio povo de Deus, eles não foram, cada um deu uma desculpa, o pessoal, por exemplo, falaram das resoluções dos seus corações, falaram os outros, por exemplo, iam cuidar do rebanho, os outros tinham seus navios, ou seja, cada um tinha uma coisa para fazer, estava ocupado em algo e não foram para a luta. Resultado, essas duas tribos, Zebulon e o Naftali, essas duas tribos foram aquelas que expuseram as suas vidas. Eles foram para aquela chamada frase que o Dom Pedro I, lá na beira do riacho do Ipiranga, levantou a espada para cima e gritou, embora a gente saiba que ele falou aquilo, mas aquilo ali era de outros que ele tinha que dar voz a eles. Quem estuda a história sabe, eu não vou falar. Mas... ele não estava gritando aquilo por ele, não. E ele grita, levanta a espada e grita. O que ele gritou? Independência ou morte? Pois é. Nós queremos ser livres ou morreremos pela liberdade?
Ufa, frase é forte, frase é legal. Por quê? Porque quando você expõe a sua vida, você está decidindo uma coisa: mudar. Quando você expõe a sua vida, você está decidido a fazer mudança. Por que Jesus expôs a vida dele da forma que ele expôs? Porque ele queria mudança. E queria trazer mudança. E trouxe. Toda pessoa, pastor, mas é que só sabe que é complicado. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa, a fé, ela arrisca. A fé nunca é covarde de fazer com que as pessoas não arrisquem. E você não arrisca no escuro também não. Jesus, por exemplo, enfrentou a cruz sabendo o que ele estava enfrentando, enfrentou a morte sabendo o que ele estava enfrentando, porque ele tinha a promessa de ressurreição no terceiro dia. E segundo as Escrituras, ressuscitou, a promessa se cumpriu. Agora, se Jesus não estivesse exposto à sua vida, ele também não teria ressuscitado vendo a promessa de Deus se cumprir. Da mesma forma, enquanto você ou eu, nós estamos acomodados, nós estamos esperando para ver o que vai acontecer, e você não enfrenta para mudar aquela situação, nem você está decidido vencer. Sabe quando é que Deus age? Quando você sabe o que você faz. Quando você faz o que você sabe, Deus sabe que você não sabe dali para lá, mas o que você sabe você fez. Agora Deus vai assumir, a partir do momento que você não tem forças mais, a partir do momento que você não consegue mais, mas você está lá parado, em pé na porta, batendo nela, embora tentando abrir ela, embora tentando passar por ela, mas você não regrediu, você não retrocedeu, você não saiu de lá de onde você estava. Agora Deus vai abrir a porta para você. Tanto é que Jesus diz, aquele que bate, o que vai acontecer? Abrir-se-lhe-á. Batei e abrir-se-lhe-á. Agora deixa eu só fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você teve que apertar a campainha ou o interfone de uma casa para você ser atendido? Da primeira vez que você tocou, dificilmente você foi atendido. Eu acho engraçado das mulheres, não é só a minha não, todos somos assim. A minha, por exemplo, quando me liga eu não atendo, na hora que eu atendo ela diz, onde é que você estava que você não atendeu o telefone? Quando passam, não é assim as mulheres de vocês, não é assim? Pois é, não é só a minha não, está normal, tá, irmão? Né? Então, a gente tem que passar as informações, que talvez a pessoa pense que só ele está com aquilo ali. Então, você passa uma mensagem, elas nunca lê. Agora, na que vocês passam uma mensagem para a gente, está lá um monte de pontinho de interrogação. No meu telefone, por exemplo, não vibra nem nada. Eu só vejo na tela, se eu não estiver atendendo. E se eu estou atendendo hoje, por exemplo, eu atendi de 10 da manhã até 1h30 da tarde. Eu nem levei o telefone para lá, para a sala, onde eu estava atendendo, para me dar exclusividade, atenção à pessoa para quem eu estou atendendo. Nem levo o telefone. Então, eu não fico olhando. E aí, às vezes, como ela sabe que quarta e sexta-feira é o dia que eu faço atendimento, ela nem me passa mensagem, eu já falo com meu filho, cadê seu pai? Está na sala? Está não, está lá atendendo. Então, nem isso daí. Mas quando ela passa uma mensagem eu não vejo, quando eu atendo, o que foi? Onde é que você estava? A primeira coisa não é me perguntar o que precisa, é perguntar o que eu estava fazendo. É normal, viu, irmão? Está certo. E aí, eu também vou afora, né? Que quando eu passo uma mensagem não me responde, aí quando responde também eu pergunto, o que você estava fazendo se não atendeu esse telefone? Então, geralmente, né, você tem que, às vezes, passar várias mensagens, você tem que ligar várias vezes, você tem que apertar o interfone várias vezes, e na casa que não tem interfone, você vai lá no portão, lá de fora, assim, ó, bah, 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 parece que vai até acabar. O vizinho sai e escuta, mas o dono da casa não ouve. Aí, quando o vizinho sai, você pergunta, tem alguém nessa casa? Tem um pessoal, eles estão lá no fundo conversando. Aí você tem que bater até a pessoa. Muitas vezes, quando a pessoa vem na porta, você já foi embora.
né? Vai que ela não estava preparada também para receber alguém, ela vai se vestir, aí demora, quando ela sai, abre a porta, você já foi embora. É a mesma coisa da fé. Quando as suas forças esgotarem, é necessário, para que a força de Deus venha, que a sua força acabe. Lembra de Abraão? Quando ele não pôde gerar filho, foi quando a força de Deus entrou nele e fez nascer Isaac. Mas Deus deixou a força dele acabar, ele tinha que usar ela. Quando você usa o que você tem, agora fica por conta de Deus. Agora, se você não usa o que você tem e quer que Deus entre onde você nem entrou, esquece, meu irmãozinho. Esquece que não vai não. Por quê? Por causa de uma coisa simples. Você sabe que pecado era esse aqui? Eu vou entrar nele. Calma aí. Aqui tinha pecado aqui, pastor? Tinha. Aqui tinha dois problemas do que Paulo fala lá de Hebreus 12. Aqui tinha a questão do comodismo, que estavam todo mundo sofrendo, mas quieto. Todo mundo apanhando, mas calado. Todo mundo preso, mas ninguém querendo ser solto. Eles estavam de boa da vida. Aí, na hora que eles foram para a luta, para a batalha, eles pediram socorro. Não foi nem para os seus irmãos, nem foi nem para o Azer, nem para o Judá, nem foi para o Simeão, nem foi para o Rúben. Eles pediram a esse lugar chamado Merós, a esse povo, a esses moradores. Eles pediram ajuda deles. Não sei nem se era para lutar com eles, talvez com água, com pão, com comida, como você vai ver, por exemplo, que aqui no livro de Juízes, no capítulo 7 e 8, você vai ver Gideão pedindo às pessoas pão, pedindo comida para os soldados que estavam com ele, porque eles tinham fome e eles precisavam continuar perseguindo os inimigos que haviam escapado das suas mãos, e eles não iriam descansar enquanto não terminasse aquele trabalho por completo. O inimigo fugiu. Ah, tá bom. Não, tá bom não. O inimigo tem que ser destruído, porque enquanto você não destrói ele, ele vai se recuperar e vai levantar e vai vir contra você. Por que que às vezes, por exemplo, o médico pega a pessoa que faz uma quimioterapia, aí o médico diz assim, vamos fazer uma radioterapia agora, mas o câncer não acabou, não foi tirado da cirurgia, não tirou o pedaço que estava ruim? Tirou. Não fez a cirurgia? Fez. Não fez a quimioterapia? Fez. E a radioterapia? Para garantir que morreu todas as células ruins. Enquanto não tiver isso, o doutor não vai te dar por seguro, por tranquilo. E depois ainda tem que estar fazendo um acompanhamento de tempos em tempos para que isso não volte a aparecer novamente. Irmão, no mundo espiritual não é diferente. O problema é que as pessoas elas querem se livrar das coisas da noite para o dia, da hora para outra, aí elas não têm resultado, elas desistem, esse negócio da fé não existe, que esse negócio de Deus. Não, irmão, às vezes, por exemplo, se esse povo de Merós tivesse socorrido as duas tribos que estavam lutando, talvez ele não tivesse vencido a batalha. Sabe por quê? Não sei para quem é, mas eu vou falar. Às vezes a sua mãe não te ajudou, foi bênção. Bênção nada, pastor. Minha mãe me botou, foi numa encrenca que ela podia ter me ajudado. Foi bênção. Por quê? Porque sua mãe não ia resolver teu problema. Você ia voltar novamente com problemas outra vez. Eu dou graças a Deus, irmão, quando eu precisei de alguém e a pessoa não me socorreu. Por quê? Porque ela não resolveria meu problema. Só seria um paliativo. Quem soluciona o seu problema é Deus. E você viu que quando as pessoas não te socorrem, Deus não te deixa na mão? Eu gosto, por exemplo, de Lucas 22, depois você lê na sua casa. Jesus estava no Getsêmani, ele chamou Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que todos os discípulos iam com ele, né, para aquele local. Era um hábito, era um costume que eles tinham. Judas, tanto é que Judas sabia onde é que Jesus estava, levou os soldados justamente lá, porque era um costume dele. Lucas diz que era um costume dele fazer aquilo. Então ele ia até
àquele local, sempre depois do seu jantar, né? Ali por volta, devia ser 8, 9, 10 horas da noite, no máximo, estourando isso aí, e Jesus ia ali terminar o seu dia na oração, falando com Deus. Só que naquele dia Jesus estava angustiado, ele chamou Pedro, chamou Tiago e chamou João, exclusivo para ir com ele, para um propósito, ajudar ele, porque a sua alma estava angustiada. Por acaso alguém aqui está angustiado com alguma coisa? Ô, pastor, vou falar com meu marido, nem me ouviu. Bem feito, coisa boa, mas fez a melhor coisa para você. Por quê? Porque ele não consegue te ajudar. Poxa, pastor, eu queria falar com o senhor nem deu bola, nem atendeu, nem respondeu a minha mensagem. A gente dá o dízimo, dá a oferta na igreja, poxa, o pastor não atende a gente. Mas bem feito que seu pastor não te atendeu. Por quê? Porque ele não ia resolver teu problema. Jesus chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, foi lá. Quando Jesus voltou, o que eles estavam fazendo, irmão? Chamou ele e disse: ei, nem por uma hora vocês conseguem, mas é só uma hora só de oração, cara, passa rapidinho. É igual a oração do Cássio, 5 horas da manhã, só de 5 a 6. Aí, o Pedro, irmão, voltou de novo, o João, o Tiago. Jesus volta e diz assim: vamos, aí já vem o Satanás e já está pronto, vamos embora. Mas é interessante que Lucas não fala, mas João diz que quando os discípulos não oraram com ele, vieram os anjos dos céus e o consolou. Interessante, Deus não queria que o homem fosse lá, porque o homem não iria ajudar, era Deus que queria ir. Aqui, por exemplo, Deus não deixou, né, que esse povo fosse ajudar, porque não serviria a ajuda que eles iam dar para Naftali e para Zebulon, não os ajudaria em nada, não resolveria o problema. Quem resolveu o problema? Você vê que o versículo de número 20 diz assim, olha: desde os céus pelejaram. Quem foi que entrou na batalha aí, na luta, na guerra aí, irmão? Quem é que entrou aí no meio do rolo todo aí? Quem entrou nele? Os céus. Cara, que coisa forte, como diz os primos, hein? Olha, você fazer o céu lutar em seu favor. Você fazer a natureza, você fazer o exército. Deus chama as estrelas, né, os planetas, Ele chama de exército dele. Você fazer o exército de Deus lutar em seu favor. Gente, isso é forte demais. Isso é muito poderoso. O que uma decisão e o que uma pessoa, quando ela decide vencer, se não tiver homem nessa terra, se não tiver médico, se não tiver pastor, se não tiver engenheiro, se não tiver advogado, não tiver juiz, não tiver nada, os céus entram na parada e os céus têm solução, porque o que não tem de solução na terra, tem a solução que vem do céu. Quem faz o céu mover em meu favor? Sou eu, quando eu decido confiar em Deus, no que Deus diz para mim fazer. Quem mandou chamar o povo para ir com a batalha e lutar contra Cícera? Quando Deus diz assim: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Você pode estar enfeitiçado, você pode estar aprisionado, você pode estar cheio de problema, mas quando você se levanta contra Satanás, quando você não tem força para colocar ele para correr, mas você resiste ele, Deus faz anjo descer, Deus abre os céus, Deus faz as coisas acontecerem para tirar os demônios da sua vida, porque você decidiu viver sem eles. Enquanto você não fizer isso e ficar aí paradinho, está na mão, a oração de fracassado, está na mão do Senhor, deixa o Senhor fazer a obra. Está na mão do Senhor não, irmão, o problema é seu. É você que está com problema. Deus mandou a gente resistir o diabo, Deus mandou a gente levantar, Deus mandou a gente enfrentar. Pelo menos faça alguma coisa. Ao invés de chegar, eu entrego na mão, você entrega não. Eclesiastes não, é Esdras 10:4, ele diz: levantando contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. A calma desfaz grandes erros, né? Mas ele pega e diz assim: ó, esse negócio pertence a ti. Esse negócio pertence a quem?
O problema é de quem? Aqui estava falando de Esdras. O Esdras, eu estava falando lá de outro livro lá. Mas aqui ele estava dizendo assim, ó, levanta-te, pois, porque a ti pertence esse negócio. Quem era o Esdras? O Esdras era o sacerdote. Quem é que tinha que resolver aquela parada? Era ele. E eles disseram, levanta e faz, nós seremos contigo. Esforça e faz. Nós vamos te ajudar, mas quem tem que levantar é você. O problema é seu. É você que tem que ir com Deus, é você que tem que ir lá fazer. Tem gente que quer e até paga para que os outros façam o que eles deveriam estar fazendo. Eles que deveriam estar enfrentando, levantando e se posicionando. Aí fica aqueles crentes 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? Não é que ele ora 6 horas da manhã nem 6 horas da tarde. 6 horas por mim. Pede oração para os outros, mas a pessoa mesmo não ora. A pessoa mesmo não faz um propósito. Eu não sei, descobre. Quando você não sabe num lugar, você não põe no Google Maps, não põe no Waze, não põe num monte de aplicativo para saber como vai na churrascaria para comer um churrasco quando você nunca foi. Então descobre também como é que jejua, como é que ora, como é que faz batalha, como é que enfrenta. Procura, pergunta. Quando a gente quer saber, irmão, diz um ditado que quem tem boca vai aonde? Pois é, ué. Uai, só. Que é isso, meu irmão? Né? As pessoas não gostam disso porque elas preferem chegar naquele pregador que diz assim, dá R$1.000 que tudo muda na tua vida. Ou então dá tudo que você tem que o diabo sai. Elas preferem pagar, ficam sem nada e ainda ficam com problema ainda. Quando elas poderiam elas mesmas entender que elas já têm um intercessor e já têm um mediador que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo e que luta por elas. Os céus estão prontos para lutar em seu favor, mas você quer que os homens é que façam as coisas por você. Deixa para lá, eu não estou pregando para você não. Mas vamos aqui, né? Então, os céus estão lutando, como diz aqui Juízes 5:20, né? Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares onde os cursos, nos seus cursos, pelejaram contra Cícera. Quando você se levanta, o mais gostoso e bonito de tudo isso é que Deus se levanta junto contigo. Se você desistir, filho, Deus não vai na sua frente por você, não. Quando eu uma vez orava por umas crianças no hospital, eu pedia, Jesus, faz isso, faz aquilo outro, vai lá, toca aqui, toca ali, toca acolá, irmão. Eu ia lá, as crianças estavam lá. Um dia eu estava em casa e Deus falou assim, cara, você quer mesmo que aquelas crianças sejam tocadas por mim? Falei, claro. Ele falou, pois é. Mas aquele que crê em mim porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pega as suas mãos e imponha sobre elas e ore para que elas sejam curadas e eu vou tocar nelas. Eu falei, tá, eu ponho a mão e se eu oro e aí alguém veio e o senhor não cura, como é que eu fico? Ele falou, então não ponha. Não ore. Porque você não crê. E você fica me pedindo para que eu vá. Eu não vou. Quem tem que ir é você. Se você crê, vai lá, põe as suas mãos e ore que eu vou curar. Eu falei, nossa. E me dava pena, sabe, irmão? Porque quando você vê uma pessoa assim, adulto, sofrendo, já dói. Agora, quando você vê uma criança, nossa, é pior ainda. E aquilo me machuca demais. Aí, quando eu fui no hospital, eu olhei assim, e a moça, tinha uma enfermeira, não sei se era enfermeira, se era um anjo aquilo, não sei não. Mas a moça diz assim, você veio para orar nas crianças? Ora nessa aqui, que essa aqui tá mais difícil hoje aqui, essa menina aqui. Eu falei, o que ela tem? Ela tirou a cobertinha assim, a barriguinha da menininha parecia um balão inflado. Quando você sopra ele, enche aqui de gás. Eu falei, o que ela tem? A moça falou, ela tem um câncer no fígado. Está espalhando no corpo dela, ela chora o tempo todo, tadinha. Ela está sofrendo muito. O senhor pode orar nela? Eu falei, posso. Peguei um azeite. Aí eu me enchi de coragem, né? Agora a moça estava ali. Eu me enchi de coragem. Peguei um azeite, ungi a menina. Botei as minhas mãos na cabecinha dela. E falei, o tio vai orar por você. Posso orar? Ela, pode orar.
Era uma menina de uns 6 anos, mais ou menos. Aí botei as mãos e fiz a oração, aquela oração com fé mesmo. Deus, toca aqui nessa criança, tira esse mal do corpo dela, liberta ela, quebra a força dessa doença, põe a sua mão na vida dessa menina, levanta ela desse leito, tira ela dessa dor, liberta. Fiz aquela oração da fé mesmo, irmão. Foi a oração de crente, que eu até então não era. Fiz a oração, quando eu terminei a oração, a enfermeira estava assim. Eu falei, meu Deus, será que a menina morreu? A menina está espantada. Olhei. Ela falou, o senhor viu o que aconteceu? Vem aqui orar. Olha aí, olha a barriga dela. A barriga da menina desceu assim, ó, murchou. Vem aqui orar em outro aqui, vem aqui orar. Aqui tem outro que está sofrendo também. Aí foi me levando para tudo quanto é lugar para orar nas crianças. Depois, um dia eu cheguei lá, ela falou assim, olha, depois que você passou a vir orar aqui, a gente dorme a noite toda. Eu falei, mas vocês estão aqui para dormir? Não, porque nenhuma criança passa mal mais. E as crianças foi tudo pegando alto, saindo ali do hospital. Tudo indo embora para casa, irmão. Por quê? Porque o crente não tem coragem de expor a vida. O crente não tem coragem de ir por tudo ou nada. Meu amigo, a vida é matar ou morrer. É vencer ou perder. Qual você quer? Você não quer correr risco nenhum, não? Então você está no lugar errado. Né? Porque em fé, você vai ter que confiar que Deus vai entrar junto contigo. Se Naftali e Zebulon dissesse assim, pô, nossos irmãos não vieram, esse povo não quis nos ajudar, nós estamos ferrados. Ferrado nada, irmão. Quando ninguém te ajuda, o céu se move em seu favor, a natureza age em seu favor. As coisas, Deus move o mundo por sua causa. Deus move as coisas, gente desconhecida por sua causa. Deus moveu aqui o ribeiro de Quizon. Deus moveu aqui os rios, as águas. Deus usou a chuva, Deus usou a natureza. Quando Jesus estava lá em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 14, fala da tempestade, Jesus repreende e tudo fica numa boa. E se Jesus repreendeu, quem é que estava criando aquela tempestade ali na natureza? Não era Satanás? Se Satanás pode usar a natureza para afogar alguém, para destruir alguém, por que Deus não pode usar a natureza para poder abençoar? O diabo tem poder para poder fazer as coisas? Se você não desistir, né, o galopar dos cavalos, dos valentes de Deus, até os cascos. Quando você pega, por exemplo, tem uma declaração, uma passagem de 4 leprosos, lá do 2º livro de Reis, no capítulo de número 7, quando Eliseu profetizou para o rei que iria ter farinha para todo mundo comer em abundância, e o cara não acreditou. O capitão do rei debochou de Eliseu, e Eliseu falou, você vai ver, mas não vai comer. Você sabe quem foi que deu a vitória ali para poder cumprir a palavra de Deus? 4 leprosos. Não foi o rei nem o capitão do exército. 4 leprosos. Gente de onde você jamais imaginaria. Mas como Paulo diz, por exemplo, tem uma coisa que me animou muito e até hoje me anima, é que Paulo diz assim, Deus usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Por que Deus me usa? Ei, Deus, ele usa coisa louca, coisa desprezível. Ninguém diz assim, isso aí não presta. Deus diz, me dá aqui que você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou usar esse negócio aí que vocês acham que não serve para nada. Eu vou pegar isso aí e vou dar significância a isso. Pois é, meu filho. Então, se Deus pode, se o diabo pode usar a natureza e você tem medo de algo, pastor, que isso aqui fizeram um trabalho, uma coisa, botaram lá, deram para demônios e não sei o quê. Irmão, vai lá, apresenta para Deus. Deus é mais forte, Deus é maior, Deus é mais poderoso. Se apresentado ao diabo tem poder, por que o apresentado a Deus não tem? Alô? Mas deixa eu chegar no pecado aqui. O versículo 23 diz, amaldiçoai a Meroz. Depois que a batalha foi vencida, diz o anjo do Senhor, acremente amaldiçoai os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor com seus valorosos.
Qual foi o pecado desse povo aqui? O que atrapalhou eles e o que fez eles ganharem uma maldição de presente para a vida deles? O que foi? A omissão. Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, comete o quê? Ajudar uma pessoa, socorrer alguém que precisa, irmão. Por exemplo, você está vindo para o culto, mas o culto é uma reunião especial. Aí encontrou uma pessoa, um velhinho, uma pessoa na rua que o pneu furou e a pessoa não consegue trocar. Mas eu vou chegar atrasado, troca o pneu da pessoa. Pode chegar atrasado, não tem problema não. Você está fazendo um bem, você está socorrendo alguém que não tem como se virar. Não, mas é que aí, pois é, mas você não só, você, né? O que tem de gente, por exemplo, se omitindo, de pregar para alguém que você sabe o que aquela pessoa não sabe. Você tem o que ela não tem, você não fala. Isso é omissão. O que você fala para aquela pessoa, o que você fizer por ela, que talvez ela não aceita que eu vá lá com ela, mas ela aceita, mas você se omite. A pessoa pede ajuda para você e você diz assim, vou chamar o pastor. Não, não chama não, é você que ela pediu ajuda. Se ela te pediu, é porque você pode ajudar. Quando uma pessoa me pede ajuda, eu tenho certeza que eu posso fazer. Por quê? Porque a pessoa não vem me pedir ajuda só por causa do desespero dela. É porque Deus mostrou para ela que eu posso fazer algo por ela. Esse povo poderia ter ajudado. No mínimo, irmão, se você não vai ajudar, pelo menos esteja do lado da pessoa. Sabe por quê? Foi o que Jesus pediu para Pedro, Tiago e João. Me ajude, minha alma está angustiada até a morte. E o que eles fizeram? Dormiram. Por que na hora que o soldado chegou, Pedro lançou a mão da espada e cortou a orelha do soldado? E se ele corta a cabeça do cara? Bom, do jeito que Jesus curou também uma orelha, ele também curaria o pescoço, né? Para ele não faz diferença nenhuma. Mas por que Pedro usou uma reação humana para um problema espiritual? Se Pedro tivesse ajudado Jesus na oração, Pedro não teria agido com a espada na mão. Sabe por que nós agimos muitas vezes com covardia ou com omissão? É por falta de oração. Se a gente orasse, se a gente buscasse a Deus, se a gente pedisse a Deus força, coragem, determinação todo dia, para a gente desenrolar os problemas da vida, para a gente enfrentar as dificuldades da vida, se a gente pedisse a Deus disposição, para a gente poder lutar, independente se tem ou se não tem alguém do nosso lado, eu creio que Deus é mais do que suficiente. Você não precisa de sua mãe, nem de seu marido, nem de seu pai, nem de sua esposa. Se eles quiserem estão do seu lado, amém. Mas se eles não estão, contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois contigo eu saltarei muralhas. Quem é que diz que saltaria com Deus muralhas? Davi. Quem é que disse que não temeria um exército que o cercasse? Davi. Por quê? Porque contigo à minha direita não serei abalado. Pois é, Deus está com você? Você não vai se abalar. Ah, mas é porque eu fiquei sabendo de umas coisas que me tirou o chão. O chão está aqui, irmão. Que aconteceu umas coisas, pastor, que eu perdi o rumo. O rumo é esse, irmão. Encara o inimigo, chama a Deus para dentro do teu coração. Se você pediu ajuda para um, pediu ajuda para o outro e não veio, saiba que de Deus virá o socorro. Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sua mãe não te ajudou? Outro dia um camarada foi chorar no meu ouvido e dizer assim, meu pai pode, pastor, meu pai tem dinheiro, meu pai é médico, meu pai faz isso, mas o meu pai não me ajuda. Falei, bem feito para você. Mas rapaz, seu pai é porreta, gostei do teu pai.
Por quê? Ele está ensinando você a ser crente. De quê? Você confiar num Deus. Você não é crente? Sou. Então confia em Deus. Deus vai contigo. Deus entra. Deus entra na UTI. Deus entra na confusão. Deus entra em qualquer lugar, irmão. Só que você precisa confiar nele. Ah, mas é que eu não sei se eu vou conseguir. Vai, irmão. O que diz Isaías 41, versículo 10, irmão? Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o quê? Eu sou teu Deus. Tenha medo não. O Satanás vai tentar te apavorar. Imagina quando esses caras aqui, quando vai para a luta, diz assim, ô Débora, nós só temos 2 tribos, as outras nenhuma quis. Um está cuidando de navio, o outro está fazendo não sei o quê, o outro está fazendo um tropeiro, o outro está tomando tereré, o outro foi lá para o Pantanal pescar, o outro está caçando jacaré, o outro está para trás da onça. Olha, Débora, nós não vamos dar conta. Não, nós vamos lutar, Deus é com a gente. O Senhor dará a vitória. Ele livra com muitos, mas também livra com poucos, porque do Senhor é a guerra. Uau! Eu me lembro desse versículo que um dia eu tinha feito uma oração, pedi para Deus um socorro. Nós tínhamos que pagar em 94 R$3.200. Era como se fosse hoje $3.200. Irmão, era muito dinheiro naquele tempo. Tanto que todo mundo tinha dado, naquele tempo todo mundo tinha dado a metade disso aí. Nós precisávamos, no último dia disso aí, para pagar. Nós fizemos uma reforma na igreja e tínhamos que pagar essa conta. E eu fui e falei com o povo, falei, irmão, eu preciso da ajuda de vocês. E nós vamos fazer uma reunião especial, eu vou passar o dia todo no monte, na oração, vou orar por você lá no monte, e de noite você vem, você vai trazer esse recurso, você vai nos ajudar. Fui lá, passei o dia todo no monte, desci do monte para ir fazer o culto. Quando foi assim umas 4 horas da tarde, e isso foi lá em Venda Nova, Minas Gerais, tem uma avenida chamada Vilarim, que quando chove, vira um rio. Ela arrasta ônibus, arrasta carro, arrasta tudo. Desde 94 tem isso lá. Você vê falar chovendo. A minha igreja era na rua Padre Pedro Pinto. Duas ou 3 ruas acima da Avenida Vilarim. Choveu. Encheu tudo, transbordou. A igreja, geralmente, no último dia de culto, os irmãos iam, eles ajudavam, eles tinham um amor pelas coisas de Deus. Os irmãos foram, não tinha Pix naquele tempo, não tinha cartão, não tinha nada para a pessoa passar, mandar. Resultado, irmão. Cheguei lá, tinha 60 pessoas. Geralmente, essa reunião, a gente tinha umas 300. Era mais ou menos os membros da igreja na época. 250, 300 pessoas. Aí tinha lá umas 50, 60, no máximo. Aí eu falei assim, traz aí, fiz o culto, depois do culto, traz os dízimos. Pede um obreiro para conferir. O obreiro conferiu. 200 e poucos reais. Nós precisávamos de quanto? 3.200. 200 já tinha, faltava 3.000. Na hora que o obreiro falou assim, 232. Irmão, o diabo me evangelizou na hora. Quero ver como é que você vai conseguir isso agora. Mas de Deus também me veio na hora. Por quê? Porque Deus me fez lembrar dessas palavras do filho de Saul, chamado Jonatas, que no dia de uma batalha, ele disse assim, era ele só e seu escudeiro contra a guarnição dos filisteus. Uma guarnição é 400 mais ou menos. O escudeiro dele falou assim, cara, são só nós 2. Ele falou assim, o Senhor livra com muitos e o Senhor livra com poucos. Do Senhor é a guerra.
Naquela hora, Satanás falou, agora eu quero ver como é que você vai pagar. E eu já tinha falado para o cara que no outro dia eu ia levar o dinheiro. Irmão, na hora que eu escutei aquilo, eu falei assim, gente, nós precisamos de 3.200. O que você pode fazer pela casa de Deus agora? Eu nunca vi aquilo na minha vida. Tem 30 anos que eu estou pregando, fez agora em abril. 30 anos que eu estou pregando a palavra de Deus. Eu nunca vi um povo para fazer o que eles fizeram daquele jeito. Os irmãos levantaram, foi todo mundo lá no altar. Eles abriam as bolsas assim, ó, jogavam em cima do altar para cair moeda, tudo que tivesse. E uns velhinhos voltando disse assim, pastor, eu não tenho mais nada, tudo que eu tinha, eu dei, porque nós vamos pagar. Nós vamos fazer isso aí, não vai faltar não, Deus vai abençoar. Teve um irmão que ele levantou, o filho dele pegou um cheque, ele mandou me entregar. Aquele irmão, ele não dava mais do que R$10 de oferta todo mês. E ele fez um cheque de R$300. Eu perguntei a ele, falei, irmão, é isso aqui mesmo que você está doando? Ele falou, é isso mesmo, pastor. Deus tocou no meu coração para dar isso aí. Um outro foi lá, deu 250, o outro foi lá, deu não sei o quê. E por último, ficou faltando, sabe quanto? Ficou faltando 300, acho que foi 300 ou foi 400 e poucos reais, eu nem me lembro mais. Eu falei, irmãos, pode ir embora para sua casa, descanse. Amanhã nós vamos pagar, Deus vai mandar isso, até a hora de a gente ir para o local para levar para o camarada. Deus vai dar um jeito, vai dar uma solução. Aí terminei o culto, os irmãos foram embora. Ficou um rapaz, ficou duas senhoras e um camarada. E as duas senhoras eu atendi. E quando eu estava atendendo a última, o camarada levantou, foi até lá na porta, com a maletinha na mão. E depois ele voltou, sentou no banco de novo. Aí a mulher conversando, eu falei, ele deve estar com pressa, ele deve estar querendo falar comigo, mas está com pressa, querendo ir embora. Né? E a irmã voltou para falar comigo, e ele foi lá na porta, voltou de novo, sentou. A irmã estendeu um pouco a conversa, ele tornou ir lá na porta, voltou e sentou. Aí ele ficou quieto, botou a maletinha lá, abriu a maletinha, pegou não sei o que foi lá, que não dava para ver, né? E eu estou reparando nele. O cara levantando, tentando sair, tentando fazer, sabe o que ele está tentando fazer, o que é. Aí terminou, ele veio falar comigo, ele falou assim, pastor, primeira vez que eu vim aqui nessa igreja hoje. Eu não ia vir aqui. Eu estou fazendo uma casa aqui do lado de cima, no bairro aqui em cima aqui. E eu fui lá levar o cheque para os pedreiros. Cheguei lá, pastor, os pedreiros não estavam mais lá. Os pedreiros já tinham ido embora. Cheguei lá 4 da tarde. Eles nunca vão embora antes das 5, principalmente no dia, hoje era dia de levar o cheque. Semana passada eu não fui. Eu estou levando o cheque das 2 semanas. E eu cheguei aqui e o senhor falou, e o senhor pediu, e o senhor disse, e me deu vontade desse cheque, mas se eu der o cheque, como é que eu vou pagar os pedreiros? Eu falei, o que você estava fazendo na hora que você levantou e ia na porta? Eu estava querendo ir embora. Eu falei, então, amigo, você só tem 2 escolhas, ou você vai embora ou você dá o cheque. Porque tem alguma coisa na porta que não está deixando você sair. Você decide se você vai dar ou não vai dar. E aí você vai embora. Vai na paz. Se você não quer dar, não confia em Deus para Deus prover, vai na paz. Se Deus mandou você fazer e mandou você dar, então entrega, irmão. O cheque era R$477, faltava 200 e pouquinho. Ainda passou ainda aquilo que era para ser dado. Com 1/3 do povo que a gente tinha. Agora, se você não tem coragem de confiar em Deus, como que Deus vai lutar em seu favor e socorrer você no aperto e na sua dificuldade se você não crer nele? Pois é. Eu cheguei lá em casa, a minha mulher me perguntou, choveu, né? Choveu.
Ela falou assim, e como é que vai pagar o cara amanhã? Eu falei assim, Deus mandou. Ah, você está brincando? Tô não. E fiz aquela cara de derrotado, né? Só que eu disse assim para ela, você está vendo aqui, ó? Olha isso aí. Sério? Isso aqui? Foi isso? Sim. Deus mandou, até passou do que faltava. Gente do céu, isso é um milagre. Pois é, Deus faz milagre de cura, Deus faz milagre financeiro também. Não é só para a casa dele, não, faz para você também. Sabe por quê? Porque aquele irmão não precisou fazer empréstimo para poder pagar as 2 semanas dos pedreiros dele, não. Da mesma forma que existe, eu estou contando para você um testemunho, Deus socorre, não é só para a igreja, socorre você nos seus apertos financeiros, nos seus apertos físicos, nos seus apertos familiares. Deus é hábil em fazer milagres. Por isso que ele diz, eu te esforço. Você não tem força? Eu te esforço. Você não tem quem te ajuda? Eu te ajudo. Você não tem quem te sustenta? Eu te sustento. Na destra da minha justiça. Deus é verdadeiro e Deus é correto. Vamos ficar em pé? Deus faz, irmão. Acredite, creia. E eu não precisei enganar ninguém, nem tripudiar ninguém, nem vender nada para ninguém. Só falei, irmão, olha, o que nós precisamos, eu nunca vi as pessoas com aquela condição fazer o que aquelas pessoas fizeram, socorrer a casa de Deus, a obra de Deus. Mas quando Deus falou, é muito ou é pouco, para ele não faz diferença. Deixa eu só falar uma coisa para você, quer ver uma coisa? Você sabe quem sempre segurou essa igreja aqui? Vocês. E muita gente que não vem aqui mais, né, irmão? Mas sentava aqui, ó, comia, bebia e ia embora. Por que a igreja está aqui até hoje? Está aí, né? Não está cheio, não está lotado, né? Mas a igreja está aí de pé aí. Porque era vocês que mantinham. Era vocês que faziam. Sempre foi. Cheio, vazio. Era vocês que mantinham. Isso é um milagre. Ah, mas a igreja está mantendo. Deus estava usando. Tinha muito? Tanto faz para Deus. Tem poucos? Tanto faz. O que Deus observa e o que Deus trabalha é na qualidade. Amém? Fica firme em Deus, confie em Deus, acredite em Deus para milagre.